Olá, amigos do bem, amantes da verdade. Aqui quem fala é o professor Saturnino Castro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que muitos curuenses estão desconhecendo esse fato. Essa live é para o povo de Deus ficar esperto do que está acontecendo em nossa cidade de São Luís do Curu. É muito triste em saber, hoje eu fiquei sabendo de um fato que um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Vereadores de São Luís do Curu. Você que é cristão, você que é patriota, você é conservador, você que é família, você que acredita na Constituição do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhe essa live. Eu vou falar sobre hoje esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Vereadores a pedido do prefeito Chico Bondade, Chico Abreu. É isso mesmo, esse projeto tem por objetivo agraciar, segundo o prefeito Bondade, agraciar uma classe da sociedade de São Luís do Curu que, segundo o mesmo, está sendo prejudicado, perseguido, mas isso não é a verdade, porque o povo do Senhor Jesus Cristo ama essas pessoas que está vivendo uma vida longe da presença do Espírito Santo. O assunto a lei fala sobre o assunto LGBTQI+. O que esse projeto veio falar sobre LGBTQI+, eu não sei nem o que significa esse QI+. Então, assim, você que esteja vendo essa live e saiba o que é, mande nos comentários para a gente ficar ciente do que significa, porque é impressionante a gente ver esse assunto ser aprovado. E sabe o que é engraçado? Nós temos vereadores que se julgam servo de Deus, do Senhor Jesus, e aprovam um projeto desse. O projeto, vou ler aqui o projeto para que vocês tenham ciência do projeto. Criar um Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual. É isso mesmo que você ouviu. Criar um Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, que seria CMDS, e de outras providências. E aí, quem mandou o projeto? Está aqui, ó. O projeto já está aprovado na Câmara dos Vereadores, falando sobre LGBT. Aí eu vou contar para vocês, daqui a pouco, isso aqui é uma porta para muitos pastores evangélicos, para padre, serem presos. Porque esse projeto aqui, quando você for ler, vocês vão entender o que esse projeto por trás está querendo dizer e confrontar as pessoas que acreditam no Senhor Jesus Cristo. É engraçado que nesse projeto perde respeito e combate sim a discriminação que, segundo eles sofrem. Mas isso é mentira, porque Deus veio para todos, não há acepção de aparência. A nossa Constituição garante que tanto o homem como a mulher são iguais perante a lei. E até a palavra do Senhor Jesus Cristo, eu queria começar, antes de apresentar esse projeto, ler a palavra do Senhor Jesus Cristo que está em Gênesis, 1 Gênesis capítulo 26, e ele fala assim, em 27, vou ler o 26, também disse Deus, façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Deus criou homem e mulher. Agora vamos para o projeto de lei que foi aprovado pelos vereadores
de São Luís do Curu, encaminhado pelo prefeito Bondade, comunista. Olha o conceito aqui, ó. Está aqui, ó. O objetivo e competência, capítulo 1º, artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal da Diversidade Sexual, órgão colegiado, autônomo e permanente de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e propósito vinculado à Secretaria Municipal de Serviço de Assistência Social, a SEMAS, a Secretaria do CRAS. O artigo 2, o Conselho Municipal da Diversidade Sexual, é isso mesmo, diversidade sexual tem por objetivo atuar na promoção da cidadania e defesa dos direitos, assim contribuir no combate à discriminação e violência contra a população LGBT. É o seguinte, amados irmãos, a gente como povo de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, a gente sabe que nenhuma pessoa pode ser violentada, nenhum tipo de pessoa possa sim ser prejudicada, né, por alguém. Essa é a grande verdade. E sabe o que acontece? Vou continuar aqui, no artigo 3, para efeito dessa lei, entende-se por políticas públicas LGBT, tanto as destinadas especificamente para a população LGBT, como aquelas que incluem a população LGBT entre os seus benefícios. Artigo 4. São atribuídos e competência do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, CMDS, dentre outras. Primeiro, deliberar sobre as diretrizes a serem observadas na formulação e implementação das políticas LGBT. 2. Propor e contribuir para a construção de política pública de LGBT. Isso é uma irresponsabilidade. Continuando. 3. Acompanhar, monitorar e fiscalizar a implementação das políticas públicas LGBT. 4. Propor, contribuir e realizar ações e atividades que promova direitos sociais, políticos, civis, culturais e econômicos. Sabe o que vai acontecer? Dentro das escolas vai acontecer eventos culturais que, segundo eles, né, essa classe LGBT diz que isso é para mostrar, isso vai trazer direito a eles e vai mostrar que eles são prejudicados, que eles sofrem uma perseguição por sua escolha sexual. E isso não é verdade. O que nós cristãos, a gente bate muito é não aceitar essa idolatria, essa questão de ideologia de gênero. A gente não aceita homem com homem e mulher com mulher, porque isso perante os olhos de Deus, isso é abominável. Então toda família cristã, a partir desse projeto de lei, se torna sim um criminoso. Por quê? Porque eles podem até considerar os nossos conselhos cristãos como fosse uma forma homofóbica. Você dizer para alguém desse grupo do LGBT que isso vai contra a doutrina, os ensinamentos da palavra do Senhor Jesus, isso pode ser até considerado crime. Presta atenção. E se porventura ele achar que está sendo confrontado, perseguido, pois ele não pode casar com gênero do mesmo sexo dentro da igreja, tanto católica como evangélica, o padre como também o pastor pode ser sim punido
por rejeitar fazer esse casamento que de Deus, segundo a palavra de Deus, isso é uma aberração aos olhos do Senhor Jesus Cristo. A questão aqui que o povo de Deus não é homofóbico, mas aprovam um projeto de lei contra os católicos e os evangélicos, os cristãos de São Luís do Curu, colocando todos os cristãos de São Luís do Curu como fossem criminosos. Essa é a grande verdade. Hoje o povo de Deus, para evangelizar, para levar o ID do Senhor Jesus Cristo, pode ser até processado por discriminação, por apresentar, porventura, eu vou ler um versículo aqui, que eles podem até considerar como fosse um versículo homofóbico, como fosse um afronto, como uma classe social, mas isso não é verdade. A gente está indo contra esse projeto que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. E sabe o que é engraçado? Que nós temos um vereador chamado Gerson, que é da Assembleia de Deus. E sabe o que é impressionante? Que eu não vi o mesmo falar alguma coisa, que não pediu auxílio ao povo de Deus. Essa pauta não poderia ser aprovada. E o pior, São Luís do Curu, é que esse projeto de lei 738 garante uma renda do orçamento público, ou seja, você cristão vai pagar a disseminação, a profanidade da palavra de Deus. É isso mesmo. Sabe o que é engraçado? Que tem algumas cidades do Brasil que as igrejas recebem auxílio na questão da luz, da água, para continuar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas em São Luís do Curu isso não acontece para os cristãos. Aí sabe o que acontece? Que agora o grupo do LGBT vai ter sim um orçamento. Esse conselho vai ter um orçamento para proteção, segundo eles, proteção e proteção da discriminação que eles estão sofrendo. Então assim, esse dinheiro vai ser gasto para colocar silicone, porque eles vão se sentir, como se diz, discriminado, porque o homem, quando Deus faz o homem não tem seio. Essa é a grande verdade. E aí, se eles quiserem fazer uma cirurgia para mudar a opção sexual, algo particular, pessoal de vida, escolha de vida, será que é o povo de São Luís do Curu que vai pagar essa cirurgia também para a mudança de sexo? Será que se São Luís do Curu não tem outros problemas que deveriam ser resolvidos? Será se São Luís do Curu não está tudo bacana, não precisa, tantas ruas aí precisando de pavimentação, algumas pessoas precisando sim dos remédios que às vezes faltam no poste, muitas pessoas aí precisando de um poste, de uma iluminação pública, porque ela está pagando, não tem um serviço. E aí eu lendo um versículo desse aqui, será que o povo de Deus vai ser perseguido, vai ser processado, vai ser preso por esse versículo aqui? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10. Não sabeis o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, ou seja, as pessoas que roubam o dinheiro público, que rouba a dignidade do povo, que mata o sonho das pessoas. Será que a gente não pode mais pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Eu, como pré-candidato a prefeito de São Luís do Curu, eu vim aqui apresentar a minha postura como um servo de Deus, abominar isso aqui. E não acabou não, vamos continuar a leitura desse projeto aqui. E sabe o que é o mais triste? Sabe o que é mais triste? Uma página chamada Curu Jovem festejou esse acontecido, e ele publicou aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vitória da comunidade LGBTQIA+,
QI+, de São Luís do Curu, por causa de uma criação de um conselho, e que esse conselho vai custar para o bolso do contribuinte de São Luís do Curu. Imagina só, você que levanta a bandeira do Senhor Jesus Cristo, você que evangeliza, você que fala, sabe a importância da palavra de Deus, você está contribuindo para envergonhar a palavra de Deus. E o que mais me dói é que o pré-candidato, o atual prefeito Chico Bondade, tem apoio de lideranças evangélicas e até mesmo algumas pessoas que são católicas, tem apoio de alguns cristãos. Aí me pergunto, poxa, será se esse cristão é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo, apoiando uma vitória essa que o povo de Deus vai ter que contribuir com seus impostos para que essas pessoas que supostamente se acham sendo confrontada, que não existe esse combate, nossa luta não é contra os nossos irmãos, é contra principado e potestade. E aí continuando aqui, propor participação, acompanhar realização de cursos, oficinas, palestra de sensibilização educacional, ou seja, dentro das escolas, dentro dos espaços públicos vai acontecer cursos, palestra falando sobre LGBT. E sabe o que é engraçado? Hoje o povo de Deus, muitas das vezes, a estrutura é muito pouca, a gente não consegue recursos para evangelizar, colocar um culto acampal, não tem estrutura nenhuma, não tem apoio nenhum da prefeitura de São Luís do Curu, mas para o grupo LGBT vai ter suporte, vai oferecer curso, palestra educacional, aperfeiçoamento sobre os direitos de LGBT. Tá aqui, tá aqui, irmão. É a pura verdade. Eu não sou contra quem é do movimento LGBT, mas eu, professor Saturnino Castro, como servo de Deus, como missionário, eu rejeito, não aceito contribuir para a realização de um projeto pessoal. Porque muitos do grupo do LGBT têm um sonho de se transformar em travesti. Aqui é a palavra que usa isso aqui, eles colocaram essa palavra aqui. Depois não venha me processar não, estou falando da palavra que vocês colocaram aqui no projeto de lei. Vocês colocaram esse projeto de lei. E aí, continuando, defender os direitos da população LGBT pelos meios legais e parceiros disponíveis. Sétimo, elaborar seu regimento interno no prazo de 90 dias. Cadê esse regime interno? Bondade, apresenta esse regime interno. Você está confrontando o povo de Deus, você está se levantando. A partir de hoje você está se tornando Faraó, o inimigo de Deus. Bondade, você está confrontando, você está abrindo a porta do inferno, porque você está tirando a legalidade da igreja do Senhor Jesus, que não vai poder mais evangelizar. Porque se alguém se sentir ofendido por lei, que aqui no Coríntios, capítulo 1, capítulo 6, versículo 9 e 10, se fala que os afeminados não vão para o céu, se alguém se sentir ofendido, pode ser preso, vai responder criminalmente. É isso que estão fazendo em São Luís do Curu, estão calando o povo de Deus. E sabe o que me deixa mais triste? Porque o povo de Deus muitas das vezes está calado. O povo de Deus diz que a política não é importante, enquanto isso as pessoas ruins estão lá, porque as pessoas boas estão se omitindo. E os outros pré-candidatos a prefeito de São Luís do Curu estão tudo calados, porque eles compactuam com isso. Cadê os outros pré-candidatos também cristãos que levantam a bandeira de Jesus Cristo falando alguma coisa para o povo de São Luís do Curu? Isso é uma irresponsabilidade. Será? Se o interesse só é a política, meu interesse é a salvação, tanto a minha como a sua. O importante é o espiritual. Continuando, versículo 8:
propor ao Poder Executivo Municipal e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de lei que visam assegurar ou ampliar os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é um confronto à palavra de Deus. Tá aqui. Tá aqui, ó. 8, tá aqui, ó. Tá aqui. Enquanto isso, o povo de Deus que levanta a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo não vai poder mais evangelizar, porque se alguém se sentir ofendido, volta a dizer, vai responder criminalmente. E a gente ainda contribuinte cristão, vamos sustentar essas palestras, essas manobras e futuros projetos que vão ampliar a lei dos movimentos de LGBT. E continuando aqui, o 9, fiscalizar o cumprimento da legislação que atende os interesses da população LGBT no âmbito do município, ou seja, no todo o território do município de São Luís do Curu, nós estamos, o povo de Deus, sendo castigado, estamos sendo confrontados. E isso foi encaminhado pelo Bondade, Chico Abreu, Chico Bondade. E os vereadores, não teve um que falou nada, aceitaram esse projeto. Como é que pode? A cara de pau de chegar numa igreja, no corpo do Senhor Jesus Cristo, e as eleições chegando, e eles vão lá visitar, e alguns pastores apoiando esse crime contra a palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus. E aí aqui o 10, opinar sobre as questões referentes à população LGBT no processo de elaboração de projeto de lei, de diretrizes orçamentárias do projeto de lei orçamentária do município e do plano plurianual, assim como atos normativos relativamente sobre a população LGBT. Ou seja, todo ano vão destinar um dinheiro que ia para a saúde, que ia para a educação, que ia para o saneamento básico, que ia para resolver outros problemas, mas não. Vão mandar para esse conselho que foi criado aqui, todo ano uma verba vai para lá. E o povo de Deus está calado. E os pastores que apoiam pessoas que estão lá, como vereador, como prefeito Bondade, estão sendo omisso. Cadê que os pastores estão falando alguma coisa? Os padres estão falando alguma coisa? Parece que existe uma trama para sufocar os verdadeiros cristãos do povo de Deus aqui em São Luís do Curu. E aqui o 11, convocar e organizar a conferência municipal de LGBT em até 4 anos, preferencial a cada 2 anos, buscando a integração entre as partes municipais, estaduais e nacionais. Ou seja, eles vão fazer conferência com os movimentos de LGBT do Brasil inteiro e a prefeitura vai custear isso tudo, esse evento, a prefeitura vai custear tudo isso, esse confronto de Deus contra Deus aqui em São Luís do Curu com dinheiro público. E aí, enquanto isso, muitas casas de oração aqui de São Luís do Curu sendo fechadas por não conseguir pagar aluguel, muitas igrejas sendo fechadas por não conseguir pagar uma água, uma luz da casa de oração. Muitas casas de oração estão fechando porque o pastor está desempregado, não pode custear a obra, porque o missionário não tem suporte, a obra de Deus está sendo massacrada. Mas aqui o LGBT vai ter dinheiro anual
para fazer cada 2 anos um evento, até mesmo nacional, estadual, com dinheiro público dos contribuintes de São Luís do Curu. Enquanto isso, nós não temos centro cirúrgico, nós não temos obturação de dente, nós não temos a reforma do estádio, nós estamos sem areninha, mas a casa do prefeito Bondade não para de ser construída. Não estou dizendo que ele está roubando, não. Eu estou dizendo que falta amor. Para fazer a casa tem amor. Mas segundo o Ministério Público, Bondade, essa atitude dele foi chamado de incompetente. É muito. Calma que não acabou não. Vamos aqui. 12. Articular-se com os demais conselhos de políticas públicas e outros espaços de participação e controle social do município de São Luís do Curu. Ou seja, todos os movimentos de juventude, eles vão ter acesso. Então nós estamos colocando os nossos jovens em confronto direto, que a gente está permitindo o nosso jovem se afastar da palavra do Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. E o que mais me dói, volto a dizer, que tem pastores levantando bandeira de apoiar pré-candidatos a prefeito e a vereador de São Luís do Curu, que defende essa ideologia, que não apresenta essa verdade. Eu desafio outros pré-candidatos a prefeito de São Luís do Curu fazer a mesma coisa, apresentar a verdade. Nós temos que apresentar a verdade. Eu estou muito chateado, porque eu vejo o povo de Deus ser castigado. Eu estou vendo o povo de Deus sendo perseguido e as nossas autoridades não estão fazendo nada. Pelo contrário, estão apoiando. Foi aprovado, né? Né, Charles? Foi aprovado, né? Né, Imaculada? Né? Foi aprovado, né? Teu pai enviou lá, com certeza você bateu, foi palma, né? Gerson, da Assembleia de Deus, não avisou pra gente, Gerson? Por que você não me avisou para mim fazer uma live convocando o povo de Deus aqui de São Luís do Curu para ir para a rua, para ir para a câmara, para fazer manifestação, para que o povo de Deus não fosse castigado, não pagasse para as pessoas confrontar a Deus, ser financiador do mal. Continuando aqui, capítulo de composição, está aqui, composição. Artigo 5º. O Conselho Municipal da Diversidade Sexual, CMDS, da composição será integrado por 30 membros, sendo 10 membros, sendo 5 titulares e 5 suplentes no poder público. 5 titulares e 5 suplentes membros da sociedade civil. Primeiro parágrafo. Pelo poder municipal, público municipal, o representante, o titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, e um suplente indicado pelo governo municipal. 2. Pela sociedade civil, militares e organizações coletivas com atuação na defesa da promoção dos direitos da população de lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual. Tá aqui, ó. É vocês que usam esse termo aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Mas as crianças especiais de São Luís do Curu muitas das vezes ficam sem fralda. Muitas das vezes as crianças aqui de São Luís do Curu especial ficam sem um leite. Mas para LGBT, para o movimento LGBT, vamos fazer um conselho e vamos mandar um dinheiro todo ano para eles corromperem a nossa juventude contra a palavra de Deus. E aí tem dinheiro, mas para ajudar a casa de oração que precisa pagar seu aluguel, a casa de oração que está com as suas contas em dificuldade na questão da luz, da água, não tem, mas para confrontar Deus tem. Aí continuando aqui, com atuação devidamente
comprovada e serem divididas de seguintes formas. Olha as formas aqui. Vamos continuar aqui. Parágrafo 1º. Conselho Municipal da Políticas LGBT deverá ser composto por no mínimo 50% de pessoas de identidade de gênero feminino. Parágrafo 2º. Garantir que pelo menos 20% do membro da sociedade civil representando de segmento LGBT sejam autodeclarado negro ou pardos. Quero só parar aqui. Segundo a nossa Constituição, não existe branco, preto, não existe nada disso. Toda pessoa é para ser respeitada como cidadão, contribuinte dos seus impostos, tem os seus direitos, tem os seus deveres, mas a esquerda puxa essa ideologia de gênero como alguém fosse mais especial do que a outra pessoa. A gente que é povo escolhido do Senhor Jesus, como também muitos que estão no erro, que também são escolhidos do Senhor Jesus Cristo, que vão se converter, mas que dificilmente agora vá se converter, porque eles estão até impedindo a gente de evangelizar. Eles acham que a gente se acha melhor. A gente não é melhor, pelo contrário, a responsabilidade é dobrada, pois nós conhecemos a verdade. A gente não vive mais no tempo da ignorância, não, como muitas pessoas vivem ainda no tempo da ignorância. E aí, continuando no artigo 6, a eleição dos representantes da sociedade civil deverá ser convocada pelo menos 30 dias antes do término da gestão vigente. Ou seja, vai ser na gestão do Bondade que vai acontecer essa eleição 30 dias antes das eleições. Isso foi uma manobra política? Isso foi uma manobra política para garimpar voto? E o povo de Deus não saber dessa realidade? É muito complicado. É muito complicado. O povo de Deus vê e algumas pessoas ainda ficam cegas. A palavra de Deus, irmãos, está sendo confrontada e precisamos sim dar uma basta nisso. Precisamos sim abraçar a palavra de Deus com seriedade, com compromisso. E aí, no capítulo 3, da eleição e o funcionamento, artigo 7. A mesa diretora do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, CMDS, será composta pela presidência, vice-presidência, secretária executiva. Primeiro, a presidência e a vice-presidente será escolhido entre seus pares por meio de eleições diretas, com mandato de 2 anos, permitida uma redução. 2. A presidência e a vice-presidente deverá ser paridade de gênero e ter alternância entre sociedade civil e governo. 3. Secretaria executiva será indicada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, deverá ser auxiliar administrativamente o conselho, mas não cumprirá o papel de conselheiro. Não possui, portanto, direito a voto. Artigo 8. A função do Conselho Municipal da Diversidade Sexual, CMDS, não será remunerada, sendo seu exercício considerado relativamente serviço prestado à comunidade. Artigo 9. O mandato dos conselhos será de 2 anos, permitido uma recondução, ou seja, uma reeleição. Artigo 10. A demais regularidade relativa aos conselhos municipais da diversidade sexual, CMDS, deverá constar no seu regime interno. Eu quero saber cadê esse regime interno. Eu quero saber cadê esse regime interno para apresentar para o povo de Deus de São Luís do Curu. Vereador Jefferson, você que é um povo, você que é do povo da Assembleia de Deus, você que representa a igreja da Assembleia de Deus, você é vereador, se julga ser cristão, consiga esse regime interno, consiga para a gente conseguir se defender, saber para que a gente possa se defender.
E os outros pré-candidatos vão ficar calados e aceitar essa irregularidade? Porque para mim não tem ninguém maior do que ninguém, porque todos são iguais perante Deus. Todos são iguais. Não existe um melhor, um pior, não. Existem pessoas que estão procurando uma intimidade com Deus, com a palavra de Deus, como também existe um grupo que rejeita a palavra de Deus. E vamos continuar aqui, ó. No grupo, na página Curu Jovem, tá aqui, ó. Pode ver lá. A publicação é 8 de maio, tá aqui, ó. Veja lá, 8 de maio. O que o Curu Jovem falou sobre isso? Olha o que o Curu Jovem falou sobre isso. Ontem, além de ser aprovado o Conselho Municipal de Juventude, olha aí, ó. Onde está a defesa da nossa juventude? Também foi aprovado o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual. O projeto garante, entre tantas coisas, criação de políticas públicas para gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Aqui, ó. E quem mandou foi o Chico Bondade. Falta dinheiro para saúde, para educação, para moradia, para saneamento básico, mas infelizmente tem dinheiro que sobra para o movimento LGBT em ano político, né? Que as eleições vão acontecer 30 dias antes do fim do término do mandato do Bondade, né? Então, o que acontece? Vou continuar. Esperamos o conselho seja composto, como diz a lei, por pessoas envolvidas na causa atuante, que lute pelos direitos das pessoas LGBT, que seja um conselho ativo que trabalhe e defenda os direitos da comunidade que tanto precisa de atenção. Viva a diversidade. Está aqui, ó. Meu irmão, se você quiser casar com um homem, ter um relacionamento com um homem, você sendo homem, você tem todo o direito. Mas você não pode me obrigar a rasgar a palavra de Deus junto contigo, não. Eu não vou rasgar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você quer rasgar a palavra de Deus, amém. Eu não rasgo, eu amo o Evangelho. E aí, continuando, esse mesmo conselho, né, esse mesmo Curu Jovem vai lançar uma pré-candidata a vereadora. E ela tem todo o direito de sair pré-candidata a vereadora de São Luís do Curu. Entendeu? Mas eu, professor Saturnino Castro, como pré-candidata a prefeito de São Luís do Curu, repudio alguém achar que é melhor do que o povo de Deus, ou o povo de Deus achar que é maior do que o movimento LGBT. Não existe. Existem as pessoas que estão sendo fiel a Deus e existem as pessoas que estão confrontando a Deus, sendo rebelde. Essa é a grande verdade. E aí, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. As pessoas que estão defendendo isso. Ela tem todo o direito de defender, como eu tenho todo o direito democrático de não concordar. Presta atenção, São Luís do Curu. Eu, professor Saturnino Castro, discordo, mas esse grupo tem todo o direito de apoiar o movimento LGBT, mas eu não apoio. Eu apoio todo cidadão que tem o seu direito. No São Luís do Curu não tem uma pessoa que luta mais pelo direito das pessoas do que eu. Até mesmo desafio a qualquer vereador de São Luís do Curu mostrar mais serviço, mais trabalho do que eu. Estou dizendo, dá nada para ninguém não. Estou falando, falar a verdade, defender o povo no dia a dia. Ir lá no estádio, falar do estádio, da areninha, falar dos 3 meses do dinheiro, falar da merenda escolar, do dinheiro da limpeza pública, falar das estradas, falar da falta de dentista, né, Paulo Aragão? Você é uma vergonha. Dentista que não defende a causa dos profissionais da saúde, sendo dentista. E não acabou não. E para acabar tá aqui, ó. O lançamento desse mesmo grupo
apoiando o prefeito Bondade. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma pré-candidata a vereadora. Tá aí, ó. Então, São Luís do Curu, esse grupo tem todo o direito. Presta atenção. Esse grupo tem todo o direito de participar do movimento LGBT. Ele tem todo o direito de defender as causas dele. Como eu também tenho o direito de escolher Jesus, de evangelizar Jesus, e eu não posso ser impedido de evangelizar, não posso ser impedido por lei nenhuma, porque a Constituição me garante no artigo 5º que eu tenho todo o direito livre arbítrio de expressar a minha religião, minha crença, e minha crença é Jesus. A minha fé está edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Então, logo depois dessa página aqui, ó, logo depois, eu vou ler aqui que está escrito aqui, ó. Decidimos que após de uma convenção partidária se confirma sua pré-candidatura a prefeito pela convenção, ele assinará uma carta comprometendo-se à inclusão de projetos e planos do governo. Portanto, proposta que eu e meus colaboradores estão criando por nossa cidade. Sendo assim, sabendo a importância que esse projeto que estamos criando terá para a população curuense, declaro o meu apoio aqui à pré-candidatura do Bondade. Tá aqui, ó. Aqui, Lua Teles apoiando essa filosofia. Tá aqui, ó. Nada contra. Ela tem todo o direito, mas eu discordo totalmente. Eu não aceito confrontar o povo de Deus. E para terminar essa live, essa página Curu Jovem, confrontando mais uma vez a palavra de Deus, botou assim: ela tem todo o direito, mas vou te mostrar aqui, ó. A bandeira dessa página é isso aqui, ó. LGBT. Tá aqui, ó. E quem não acredita nessa filosofia de gênero, quem repudia, eles acham que a gente é homofóbico. Eu não sou homofóbico. E vamos terminar aqui também falando aqui para apresentar para vocês a grande realidade da grande tristeza de São Luís do Curu. Artigo 11. A Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, proporcionará ao Conselho Municipal da Diversidade Sexual as condições necessárias para o seu funcionamento. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabe o que vocês vão fazer, São Luís do Curu? Povo de Deus de São Luís do Curu, em nome de Jesus de Nazaré, me ajudem, apoiem-me. Precisamos do seu apoio. Convido vocês a que vocês vão amanhã, em nome de Jesus, lá na Câmara dos Vereadores e peça esse projeto de lei, em nome de Jesus, e divulgue nas casas de orações, divulgue para as pessoas que amam de verdade a palavra de Deus, em nome de Jesus. E quero finalizar com o artigo 12 ainda, tem um 12. O 12 fala assim: as despesas com a execução da presente lei correrão por conta de doações orçamentárias próprias. É a prefeitura que vai doar o dinheiro. Mas para o povo de Deus não tem dinheiro. Para as casas, sustentar a casa de oração que precisa de uma luz, de uma água, de um aluguel. Não tem ajuda, mas para o LGBT tem ajuda, tem auxílio. Eu estou achando que eles estão tratando melhor LGBT do que os cristãos de São Luís do Curu. Quem está sendo perseguido é a gente, Bondade, Faraó, inimigo de Deus. E está aqui, ó, continuando. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogue-se as disposição em contrário.
Passo da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, dia 12 de maio de 2020. Está aqui, ó. Assinatura do prefeito Bondade. Está aqui, ó. Vergonha. Eu não discrimino, não tenho preconceito com quem é do LGBT. Pelo contrário, eu tenho 2 primos. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho 2 primos que são homossexuais. Eu não tenho nenhum problema tipo com eles sobre esses assuntos. Não. Eu discordo da ideologia de gênero, eu discordo da forma de pensar em construção política para São Luís do Curu. Aí sim eu discordo. Agora, ele como meu familiar, eu respeito. Mas eu não perco a oportunidade de dizer que a palavra de Deus ainda cura, que a palavra de Deus ainda liberta, que a palavra de Deus ainda salva, que a gente precisa do Espírito Santo. Então assim, eu sei que a live foi muito grande. Agora eu peço que os irmãos compartilhem essa live. O povo de Deus aqui de São Luís do Curu está sendo confrontado, está sendo perseguido. Vai chegar um tempo que essa lei deu uma brecha muito grande, escancarou a porta do inferno. Essa é a grande verdade, minha opinião, não estou dizendo que foi fato. Para muitos aconteceu uma coisa normal, mas para a gente que a gente vê as coisas espiritualmente, a gente sabe o confronto que foi contra a palavra de Deus. Imagina, essa brecha deixou aqui até casamento homoafetiva dentro das igrejas. Que mundo é esse que a gente quer para São Luís do Curu? Que São Luís do Curu a gente quer, povo de Deus? Cadê que os outros pré-candidatos a prefeitos estão falando isso? Um assunto importantíssimo que mostra a conduta e o caráter das pessoas de São Luís do Curu. Essa lei envergonha, enoja as pessoas que têm a presença do Espírito Santo. Então, eu também quero dizer para São Luís do Curu, orem por mim. Eu sei que depois dessa live, eu sei que o inimigo vai se levantar contra mim, mas é normal. A gente, quando bota a cara para defender o Evangelho de Jesus Cristo, sempre acontece isso. Mas faça o que eu pedi em nome de Jesus. Vá na Câmara Municipal amanhã e peça esse projeto de lei 738. Está aqui, ó. Tá aqui, ó, aperte pause, tira o print, aqui, ó, e peça uma cópia e leve para o seu pastor, leve para o seu padre, leve para o seu irmão cristão e diga: eu não aceito isso, isso é um confronto à palavra de Deus. E pior, que o dinheiro vai sair da Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura de São Luís do Curu, e está faltando educação, saúde, tantas outras coisas aqui em São Luís do Curu. Então peço para que vocês compartilhem esse vídeo para que a gente melhore de verdade o dia a dia do povo de São Luís do Curu. Fazer oposição é bom, principalmente falar a verdade, porque sim, o trabalho realiza sonhos. Estamos trazendo a esperança e transformando o Curu pela graça. E antes de finalizar esse vídeo, estou lançando para vocês a cor da nossa pré-campanha. É a branca. Sabe por que a branca? Representa a pureza, a transparência. Então, com essa transparência, com essa pureza no coração, essa coragem, essa ousadia de enfrentar todos que se levantam contra a palavra de Deus, que encerro por aqui e digo: Pai do Senhor Jesus, tamo junto, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, compartilhe e conheça mais o nosso trabalho.